A introdução à técnica de avistagem, ela foi concebida a partir da construção de diversos ícones por meio do instrumento do software GeoGebra, né? Foi feito para o ensino da geometria no ensino médio e fundamental, porque boa parte das fotos que eu tinha sobre os oceanógrafos foram perdidas. Me restou essa, que abre a iconografia, e que é bastante interessante, traz alguns aspectos relevantes de toda a monografia, que é uma planejada, né, dentre outras, como eu apresentei no preâmbulo. Bom, então, em primeiro lugar, é importante dizer o que essa fotografia nos traz de relevante. Ela ratifica o enquadramento monográfico em face às considerações gerais do preâmbulo, né, seu argumento-chave, que consiste na afirmação de que o exercício científico na Antártica manifesta os pilares do Antarctic Treaty System, ou seja, a cooperação, a paz e a ciência, mas desde as possibilidades singulares inerentes aos programas antárticos nacionais. Nesse caso, o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Então, os valores pretensamente transnacionais são experimentados a partir de esforços nacionais, que conformam territorialidades em contraste com a territorialização pré-estabelecida nesse campo transnacional. O que vemos, então, é a proa refletida nas janelinhas, né, do passadiço. No momento da foto eu estava de costa para a proa, e aí podemos ver a proa e o Estreito de Gerlache, que é um lugar de navegação de navios brasileiros há mais de 20 anos, né, ininterruptos. Há 20 anos eles estão frequentando esse estreito que se localiza na Península Antártica. Normalmente, na etnologia ou nos estudos de relação interétnica no Brasil, nós vemos a oposição territorialidade-territorialização, né, bastante forte, bastante presente nesses estudos. Ali eles aparecem, a territorialidade principalmente, aparece como uma espécie de apropriação ou contraposição ou resistência simbólica ou ecológica, né, ou cosmológica das territorializações nacionais promovidas sobre os povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né. Já na Antártica, a territorialização ela é justamente a contraposição, a resistência ou mesmo a apropriação das territorializações promovidas pelo sistema político mais amplo, o sistema do Tratado da Antártica. Então esse é um dos aspectos que a fotografia remete quando já de partida nos mostra o brasão republicano na parte frontal de um navio, que é uma organização de marinha, na Antártica. Então, essa perspectiva deve ser sublinhada aqui. Segundo aspecto que a fotografia elucida é a relação entre o foco na insígnia republicana e o fundo, né, que é a proa que se faz, de certa forma, pressentida na própria fotografia, me inspirando o título, inclusive. De certa maneira, essa relação entre foco e fundo carrega certa analogia com a oposição ou com a complementação
entre percepção e pressentimento, que é um tema que perpassa toda a monografia e que está sintetizada nessa série iconográfica da introdução. O meu trabalho pretende mobilizar os pressentimentos oceanográficos na prática da detecção de baleias até o leitor vidente, trazer os pressentimentos oceanográficos até o leitor, tornar manifesto no leitor esses pressentimentos, né? Disso resulta uma dimensão experimental do meu trabalho etnográfico. Então, por exemplo, você olhando o brasão, focando o brasão, ele deixa desfocado a proa, né, refletido na janela. Mas por outro lado, se você focar nos reflexos da janela, o efeito em relação ao brasão será o oposto. Olhando para as janelinhas, o brasão vai ficar em segundo plano, desfocado. O exercício dos seus olhos, dos globos oculares, né? Foque o brasão, estará desfocado a janelinha. Foque a janelinha, estará desfocado o brasão. Parece que esse mesmo exercício está presente em todos os aspectos da detecção, né? De modo que é possível fazer, de certa maneira, pressentir o que os oceanógrafos pressentem e também perceber. Então, o pesquisador, normalmente, ele está lá com o binóculo e ele ajusta o foco visual em direção a uma pressentida perturbação como baleia. Ele não sabe que é baleia ainda, ele vê uma perturbação, entende aquilo como baleia, é possível que seja, né? E esse pressentimento de perturbação como baleia logo será percebido como tal, porque ele é experiente, enfim, e sabe que, de certa forma, os indícios do pressentimento vão verter na percepção de baleias. Assim que isso ocorre, o pressentimento se transforma em percepção de baleia, então ele vai focar os retículos que estão dentro das lentes dos binóculos. Antes esses retículos não estavam nítidos, porque ele estava fazendo uma varredura visual na linha d'água. Então a baleia percebida, quando ele olha os retículos e torna nítido esses retículos, vai passar a ser um fundo, né? Os pontinhos, os retículos, que conformam uma linha vertical na lente, é que então estão nítidos e contábeis. Ele pode contar quantos pontinhos tem do horizonte até a baleia. Esse é o primeiro momento aí da detecção. Depois ele se desfaz dessa relação com os binóculos e posiciona o corpo de modo que a mirada coincida com a altura das agulhas do medidor de ângulo horizontal. Ele tem duas agulhas paralelas e o exercício é colocá-las na direção sobrepostas, né? Na direção onde houve a percepção da baleia. Mas o navio já terá se movido, a baleia também. Então o pesquisador olha de novo aquele lugar onde estava a baleia, e aí as agulhas vão ficar pouco nítidas e a linha d'água vai ficar nítida. Olha para aquele ponto onde havia primeiramente o pressentimento de perturbação como baleia, que depois se converteu em percepção de baleia, e depois olha para as agulhas. Aí as agulhas vão ficar nítidas e o fundo pouco nítido. Então ele coloca as agulhas sobrepostas na direção da baleia, observa com clareza a marcação que a agulha anterior proporciona, que representa então o ângulo horizontal, e assim ele consegue finalmente encerrar uma detecção nesse jogo entre foco e fundo, né, percepção e pressentimento. Então, finalmente ele vai pegar o rádio e vai radiofonar, por assim dizer,
o anotador, que é a pessoa que inscreve os dados lá dentro. Vai dizer avistagem, né, por exemplo, 4 retículos relativo aos pontinhos do binóculo, 45 graus relativo à medição dos ângulos, dentre outras informações de interesse. Bom, a partir da detecção, o pesquisador vai ter então furado a duração, porque o que interessa não é ver baleias, mas distâncias perpendiculares a um ponto onde a baleia estava, né, no primeiro momento, em relação à linha da derrota náutica ou do transecto. Ou seja, o interesse da pesquisa é a distância a um ponto futuro da derrota, a distância perpendicular a um ponto futuro da derrota. Como todos os envolvidos, né, estão em movimento constante, esse futuro só se manifesta no presente operacional. A distância de interesse sendo essa entre navio e baleia, quando teoricamente estariam lado a lado, nunca ocorrerá, porque estão em movimento. Por isso a ideia de furo ou atravessamento da duração. Então, toda detecção fura a duração. E o furo da posição e da distância só se manifesta no presente, e por isso essa ideia. Esse aspecto ele vai ser muito falado ao longo da apresentação. Vou voltar nele algumas vezes. Apenas apresentei de imediato porque consiste no interesse central. Pois bem, a tese, o livro 1, né, consiste em afirmar, né, o argumento geral é afirmar uma relação possível entre o funcionamento do sistema binocular humano na luz e a estatística envolvida no Distance Sampling Method, o DSM, né, muitas vezes citado ao longo do texto. E aí, o que ocorre? O Distance Sampling Method ele é uma performance específica do grupo brasileiro de oceanógrafos dentro das condições singulares oferecidas pelo Programa Antártico Brasileiro. O mesmo método pode ser praticado de diferentes maneiras, de acordo com a quantidade de vagas, com a disponibilidade de equipamentos, uso de softwares, dentro de uma grande variedade de softwares existentes. Então, nesse caso, ele apareceu, o exercício da operação apareceu como um sistema binocular coletivo, né? Poderia ser outros tipos de sistema binocular, mas aí aqui ele apareceu como sistema binocular coletivo, muito parecido com o funcionamento do sistema binocular humano. E demonstrar essa relação que foi encontrada quando eu construí, produzi, né, confeccionei os ícones, demonstrar essa relação é o exercício todo da tese, da monografia. Bom, as conquistas do laboratório, por exemplo, eles têm a maior coleção fotográfica de nadadeira caudal Jubarte, eles fizeram a primeira telemetria em altas latitudes, né, sul. Também se inseriram como importantes interlocutores sobre a demografia e ecologia dos cetáceos nessa região da Península Antártica. Essas conquistas estão, em maior ou menor grau, associadas à prática da avistagem. Mesmo que não estejam diretamente relacionadas, as expedições ou os cruzeiros sempre ocorreram consorciando métodos, do qual a avistagem é um deles. E talvez o mais significativo das intimidades intra e intergrupais, porque eles estão relacionados também a outros laboratórios, outras práticas. Por isso o exercício da avistagem configura esse sistema binocular coletivo como sendo algo típico do grupo,
manifestando seu posicionamento disciplinar e do país na ATS, no sistema do Tratado da Antártica. Eu estudo então os trejeitos característicos, as intimidades dessa avistagem brasileira, que são sinais diacríticos, conforma sinais diacríticos de certa autoctonia, porque não havia humanos há pouco tempo na Antártica, né? Então, um certo sinal diacrítico e de uma certa autoctonia e de uma tradição da participação oceanográfica brasileira na colonização cosmopolítica da Antártica, que também, de certa maneira, já está bastante referenciada no restante da tese e antes no preâmbulo. Os ícones do 1 até o 4 configuram o que está disposto no título 1 da monografia, que constitui 2 capítulos, com uma pequena introdução antes deles. E aí está, no ícone 1, o sistema binocular coletivo na técnica da avistagem. Eu coloquei a dióptrica de Descartes, como se pode ver aqui, a imagem da dióptrica, bastante clara. E nós temos 2 pesquisadores, pesquisador de bombordo, pesquisador de Boreste, bombordo funcionando como um monóculo, o de Boreste como outro monóculo. E são monóculos porque eles perdem a vantagem binocular com os retículos em favor de uma monocularidade. Ele suprime a vantagem binocular em favor de uma monocularidade. Na parte de dentro do passadiço, nós temos aqui esse ponto azul, o anotador. Ele recebe as informações vindas de dentro e temos um quarto, esse ponto amarelo, que é o pesquisador que fica em descanso. Então, o sistema binocular total é composto por esses 4 pesquisadores e ele é coletivo, de modo que a afirmação fundamental é que esse sistema binocular pressente distâncias estatísticas, concebe a passagem estatística do tempo, desafiando, de certa forma, a visão cartesiana da experiência da luz, experiência humana na luz. Ele segue com maior aprofundamento no próximo ícone. Ele segue então uma lógica de circularidade. Você tem sempre em sentido horário, os pesquisadores vão circular entre os 4 postos. Então esse pesquisador ou pesquisadora aqui que está no Boreste, no bombordo, depois de meia hora ele vai passar para Boreste. Depois de meia hora ele vai se transformar em anotador. Depois de meia hora ele descansa. E aí, depois de descansar meia hora, reinicia o ciclo, conformando o sistema binocular. O interessante é que esses 2 pesquisadores, quando os pesquisadores ocupam esses postos aqui de avistagem, postos de esforço amostral, eles têm uma relação diferente entre si, uma intimidade diferente do que quando eles estão ocupando aqui a área
de anotador. Porque, como anotador, todos têm que ter a mesma habilidade técnica. Tem que desempenhar simetricamente a mesma habilidade. Ou seja, aqui existe uma relação de identidade. Todos têm que saber apertar os botões corretos para inserir as informações. Já aqui não. A acuidade visual varia entre cada pesquisador, cada um dos 4. De forma que a possibilidade de enxergar e detectar uma baleia ou uma perturbação como baleia, né, transformar aquilo em baleia e depois em distância perpendicular a um ponto futuro da derrota, depende da sua própria acuidade. Aqui o problema é de equanimidade. Eles são equânimes. E a tarefa estatística do software, que está operando aqui dentro do passadiço, é justamente promover essa equanimidade, que é uma equanimidade do sistema binocular. Da mesma maneira que os nossos 2 olhos não têm a mesma capacidade visual. Existem pequenas variações. E o sistema nervoso central equaliza essas diferenças, né, permitindo então que nós possamos ver. Essa diferença é marcante. Aqui nós temos um triângulo de 20 graus em que o pesquisador de bombordo aqui ele pode invadir 10 graus no boreste e o pesquisador de boreste pode invadir 10 graus no bombordo, tendo como referência a linha da proa. Aqui tá o horizonte, né? O horizonte. Aqui tem uma linha imaginária, que é a proa do navio, 10 graus para um lado, 10 graus para o outro. Então existe uma sobreposição nessa área, que é uma área crítica, porque todo o método da avistagem depende de você nunca perder baleias, nunca perder detecções nesse lugar, nessa área. Então o método pressente uma certa nitidez estatística ou probabilística, vamos dizer assim, nessa área. Tem que ver a baleia aqui. Por isso admite essa sobreposição. Aqui nós temos o navio em cada um desses pontos, certo? O ponto cheio amarelo é a posição atual M1, momento 1, né, onde o navio está. Então depois nós temos o momento 2, que vai coincidir com o horizonte do momento 1, o horizonte essa linha aqui. Aqui uma posição M3, o horizonte então de M2, uma posição M4, e essa linha então vai coincidir com o horizonte de M3. Esse desenho, esse ícone, ele demonstra o primeiro momento de amadurecimento do Distance Sampling Method, que previa uma probabilidade por faixas. Veja as faixas. Elas vão degradando de acordo com o afastamento da linha da derrota. A linha da derrota é marcada por essa setinha, né? Então, as baleias que estão muito próximas da linha da derrota têm uma probabilidade muito grande de que você vai ver a baleia, tanto para bombordo quanto para boreste. Ela vai diminuindo, ela é menor que 1 na faixa do meio, nos 2 casos, né, menor ou igual a 1, e então menor que 1. De modo que aqui para fora, nessa faixa aqui para fora, ou além do horizonte, você não verá a baleia. Então esse é um mapa da expectativa de detectabilidade por larguras ou faixas. Logo o método viu que não era possível trabalhar somente com essa dimensão das faixas, porque muita coisa se perderia mesmo dentro das faixas onde se deveria ver. Daí a concepção de curvas de detectabilidade aqui representadas para cada pesquisador, bombordo ou boreste.
Então, a probabilidade passou a ser uma função matemática. Nessa função matemática, nós temos curvas integrais em que, então, agora, veja que a área escura de probabilidade, de grande probabilidade de detecção, né, nos dois lados, vai conformar um dentro em relação a um fora, que são as áreas menos nítidas, menos onde você talvez não veja baleias. E aqui não, aqui dentro você tem que ver. Entretanto, mesmo dentro onde eu vou ver baleias, devo ver baleias, eu posso perder. Enquanto também lá fora da minha acuidade visual, eu posso detectar baleias, mesmo quando talvez eu perdesse essas baleias. A curva então manifesta a integração disso em termos de a probabilidade de eu não ver baleias onde eu deveria e a probabilidade de eu ver baleias onde eu não deveria. Ela integra essas informações conformando curvas. Veja que aqui nós temos pesquisadores de Bombordo e de Boreste, mesma coisa, o navio, né? São os pontinhos, os momentos se mantêm os mesmos, a proa. A gente tem aqui curvas que mostram pesquisadores com acuidades visuais diferentes, demonstrando a questão da equidade, como eu falei anteriormente. O pesquisador que está aqui a Boreste, por exemplo, aqui na linha do horizonte, ó, essa é a linha do horizonte da posição atual. Essa é a posição atual. Que na linha do horizonte ele consegue detectar mais baleias próximas à linha da derrota, enquanto tá vendo que a curva dele é um pouquinho mais afastada, a parte de dentro da curva, do que o pesquisador de bombordo. Significa que o pesquisador de bombordo tem menos probabilidade de ver nessa pequena faixa que seria equivalente a essa. Mesma coisa aqui lateralmente, o pesquisador Boreste consegue ver quase que com certeza ele vai detectar uma baleia em toda essa área aqui. Olha que essa área aqui é menor para bombordo. Ou seja, existe uma diferença de acuidade visual entre os pesquisadores, mas essa diferença ela não é levada em conta no caso do laboratório, porque a expertise dos pesquisadores ela é equânime. O software consegue resolver isso. De toda maneira, essa curva de detectabilidade de cada pesquisador ela não é conhecida, ela é apenas uma instalação, ela é a própria acuidade visual das pessoas. E disso trata os capítulos 1 e 2, esse amadurecimento do método do Distance Sampling Method, por meio da performance brasileira. E o que interessa, no fim das contas, é a integração de uma curva do laboratório, uma curva coletiva, não propriamente a curva de detectabilidade de cada pessoa. Mas sempre levando em conta que cada pessoa tem instalado em si, nós, eu, você, qualquer pessoa, tem instalado em nós uma curva de detectabilidade, a nossa capacidade visual. É isso que o ícone 4 manifesta. Né? Por enquanto aqui eu não inseri ainda aquele triângulo da sobreposição. O que é feito então no ícone, o que é feito aqui no ícone 5. De certa forma, todo o título 2 gira em torno do entendimento desse radical morfológico da avistagem. Esse radical. Nós temos aqui a primeira teoria das faixas, né? Agora já com a área de sobreposição. E aqui o segundo momento de amadurecimento do método, também com a área de sobreposição. E aí marcando a relação entre os dois, o que se extrai é que continua o movimento, né? Tá vendo? Aqui a posição atual, posições futuras,
Se a gente integra esses dois momentos de amadurecimento, nós temos essa área que nós vamos chamar de radical morfológico da avistagem, que integra os dois movimentos de amadurecimento do DSM. A todo momento, então, o pesquisador tem dois pesquisadores do lado de fora, um pesquisador dentro e outro em descanso, um anotador e outro em descanso. Eles estão circulando em sentido horário, né? E sempre vai ter uma área exclusiva que esse pesquisador bombordo ele precisa ver dentro dessa área. Aqui já não cabe a equanimidade, ele precisa ver. No radical, eu recortei somente as áreas muito próximas, em que a semelhança da probabilidade de detecção dos dois pesquisadores é tal que pode ser considerada praticamente uma identidade, não só uma semelhança. A diferença é que a probabilidade de bombordo avistar, né, a probabilidade de detecção próxima a 1 nessa área exclusiva, ela só ocorrerá se e somente se para bombordo. Somente o bombordo pode denunciar. Somente o pesquisador de bombordo pode falar no rádio quando vê. Mesmo que o pesquisador de Boreste, por algum acaso, por alguma situação do momento, veja baleias aqui dentro, ele não vai poder promover a detecção. Mesma coisa ocorrendo do lado oposto, na área exclusiva do oculocentro bombordo, porque a probabilidade é 1 exclusivamente para bombordo, se somente se bombordo. Entretanto, na área de sobreposição de 10 graus para cada lado, que conforma um ângulo de 20 graus, nós temos condições exatamente iguais para os olhos, para os oculocentros, né, representados por cada pesquisador, e eles sobrepõem a mirada. Eles têm que prestar maior atenção à proa. Disso depende todo o método, né? Ele precisa ambos estarem atentos à proa. A atenção central é a proa. Todo o método depende disso. Toda a modelação estatística, todo o pressentimento coletivo de distância depende disso. Nesse centro, nesse amarelo, no amarelo, como vocês verão ao longo da leitura do trabalho, o amarelo é uma área de sobreposição binocular do tipo do Amara. Eu tomo de empréstimo esse termo do Amara do antropólogo Linhart, na sua etnografia do Camo. Inicialmente era utilizado para falar sobre a igualdade de substância, de pertencimento, a igualdade corporal entre tio e sobrinho, mas aqui numa relação de parentesco. Mas mesmo no livro aparece várias vezes do Amara para se referir a uma igualdade de substância em relação ao totem, em relação a outros elementos da organização social, parentesco e cosmologia. Aqui os pesquisadores oceanógrafos, eles são feitos da mesma coisa, a sua acuidade visual é feita da mesma coisa, da mesma substância, a sua relação na luz é considerada igual, idêntica. Eles precisam ver. Os dois, e não só um. Ambos precisam ver, embora só um vá detectar, embora só um vá falar que viu no rádio, né? Falar que viu a baleia pelo rádio. Mas ambos terão visto a baleia, ou seja, ambos terão percebido as baleias, pressentido a perturbação como baleia e depois percebido cada baleia. O pressentimento vai se transformar em percepção de baleias. Entretanto, na mesma mirada, ambos vão pressentir estatisticamente a distância perpendicular que culmina em toda aquela operação que eu já expliquei. Mas só um vai promover a medição dos ângulos, a contagem de retículos, né? De modo que nós temos aqui, ó, a probabilidade de bombordo e de Boreste dos dois é igual a 1, né?
Então, bombordo e boreste precisam ter probabilidade igual a 1. São feitos da mesma coisa, são pares do Amara. Nesse momento aqui, os olhos estão integrados numa área de nitidez do sistema binocular. Mas tal que ou o boreste ou o bombordo é que vão denunciar no rádio a detecção. É isso que essa frase probabilística diz. Esse é o radical. Esse radical ele é uma instalação do próprio navio e do próprio laboratório. Esse radical navega diante da proa, ao lado dela. Faz parte do navio enquanto ele navega. É uma grandeza, né? É uma grandeza, é uma instalação que se comporta como grandeza, como regulador ou como reguladora das probabilidades da detecção de baleia. Regula a atenção à proa. Esse radical ele é fundamental e é o resultado do amadurecimento de 20 anos de práticas oceanográficas de avistamento dos brasileiros na Antártica. E o título 2, com seu longo capítulo 3, demonstra as intimidades necessárias que foram arduamente conquistadas, né, nesse período todo, para que se chegasse a termo desse radical. De modo que o radical é uma manifestação da intimidade e da autoctonia ou da tradição brasileira de avistamento na Antártica na sua relação com os logísticos, os militares, né, os pesquisadores e os militares, na relação com a luz, na relação com os equipamentos. Então aqui nós temos essa morfologia. Ainda não colocamos um navio em movimento, que é o trabalho do título 3, que traz finalmente as considerações finais sobre essa particularidade da experiência visual brasileira na Antártica. Bom, agora nós temos um navio em movimento. Nós vemos aqui uma posição M2, já não estamos mais na posição M1, né? Temos uma posição X, tá entre M1 e o horizonte de M1. Então nós notamos aqui já, que o horizonte está entrecortado. O horizonte dessa posição ele está dividido aqui, né? Não estamos mais tratando de uma posição que vai terminar lá quando termina a possibilidade visual no horizonte da posição. Não. Então aqui nós estamos na posição M2, que seria o horizonte de M1, e essa posição passado X aqui, o M1 estaria atrás dela. E aqui então o X está entre o M1 e o horizonte de M1. E aqui seria o horizonte de M1. A posição M2 é o horizonte de M1, né? Pegar essa tomada de frente é mais interessante para demonstrar aqui como funciona o movimento, né, do radical morfológico. O que nós vemos é o seguinte: nós estamos aqui numa posição atual M2. O pesquisador de bombordo aqui, veja, nós temos 3 triângulos que configuram o movimento do passado, quando ele estava nessa posição, do presente, nessa posição, está o vértice do triângulo presente, e do futuro. O triângulo do passado, olha, ele está aqui com as linhas em amarelo, entre a linha em amarelo, né, mas na área que atualmente é a área exclusiva do pesquisador bombordo. Do mesmo jeito, do lado oposto, pesquisador de boreste. Então, entre essa linha amarela e essa linha achurada entre vermelho encarnado e amarelo, né, nós temos uma área crítica. Da mesma forma que entre a área achurada de encarnado e amarelo e a área do futuro, dessa sobreposição futura, que está aqui de um lado de
encarnado e de outro de verde, nós temos as áreas mais críticas. Por quê? Porque aqui longe, ó, essa baleia que está longe em Bomborda, essa baleia que está longe aqui em Boreste, são baleias que dependem da acuidade visual de cada um, né? O pesquisador Bombordo pode ou não ver essa baleia dependendo da sua acuidade visual aqui também. Mas nessas áreas críticas não, porque elas estão muito próximas à proa. Quando o navio está em movimento, o efeito é muito interessante para a antropologia, porque demonstra o seguinte: no passado, bom, primeiro no presente, né? No presente, ó, esses pontinhos vermelhos aqui, dentro na área exclusiva de Bombordo, e os pontinhos verdes na área exclusiva de Boreste, eles têm que ser detectados, mesmo que não esteja na área do amarelo. Eles estão muito próximos aqui da divisão do ângulo de 90 graus do presente, de 20 graus do presente. Então tem que ver essas baleias. A probabilidade de detecção é muito próxima a 1, como é para esses pontinhos amarelos, que são as baleias dentro da área de sobreposição. Agora note que há baleias sobre a área, sobre o triângulo, a área de sobreposição, como havia no passado e como há no presente, no futuro. Nesse futuro Y, ó, tem baleia aqui, tem baleia aqui, tem baleia aqui, tem baleia, né, sobre cada um das linhas dos lados dos triângulos. São momentos cruciais. Por quê? Porque no presente, o que essa faixa aqui quer dizer? No presente, essa faixa aqui ela é exclusiva do pesquisador de Bombordo. Da mesma forma, essa faixa aqui é exclusiva do pesquisador de Boreste. Entretanto, no passado imediatamente anterior, no passado X, essa faixa estava dentro do triângulo, estava dentro da área de sobreposição. Da mesma forma, no futuro, né, quando estiver nessa posição, aquilo que antes estava como amarelo, terá se transformado numa área exclusiva, porque vai estar fora do triângulo. Por isso o lado dele é colorido de encarnado e de verde. Significa que a todo momento, na passagem do instante, no movimento do radical morfológico geral, o que vai estar acontecendo? Nós vamos estar sempre numa posição de tensão, né, de latência, em que o momento atual significa que a área de sobreposição, a área imediatamente lateral à área de sobreposição, antes era coletiva, do Amara, e agora é exclusiva, e na posição imediatamente posterior, a área que é coletiva, do Amara, ela vai se transformar numa área exclusiva. Todo momento, a cada instante da navegação, os pesquisadores têm que conviver com isso, conviver com o que é a sua própria área e o que é a área do outro. E disso resulta manifestações morais na técnica, valores associados à técnica. Quem deve narrar as baleias? Tudo isso depende de justamente saber se a baleia está na área exclusiva ou na área coletiva, na área do Amara. O próximo ícone, ele mostra essa mesma manifestação de movimento, agora em termos estatísticos e bidimensionais. Veja, então aqui nós temos a planificação do que foi falado anteriormente. Então, o radical tático do devir visual e estatístico no método, com foco nas intermitências entre responsabilidade monocular exclusiva e sobreposição binocular. Aqui eu recortei somente aquela faixa, aquela pequena faixa, que é obrigado a ver. Né? Nós temos a posição atual, o amarelo ponto cheio, né? Ainda em M2, o passado estamos na posição X e o futuro na posição Y. Entre o horizonte da posição M2, o horizonte de M2, onde termina o triângulo, aqui,
Significa que aqui é o horizonte do M2, é a posição M3, né? E aqui nós temos uma posição intermediária, a metade de um horizonte percorrido. Então, nós colocamos aqui a duração náutica de um horizonte. Poderia ser de um horizonte, poderia ser outros critérios. Eu escolhi o horizonte navegado por ser plasticamente demonstrável. A duração do tempo aqui em cima, nós vamos ver então o seguinte. Sempre haverá essa pequena faixa de dissonância. Por quê? Porque os 20 graus eles não são medidos. Não existe nenhum instrumento que fica lá demonstrando para os pesquisadores que estão em esforço, que fica mostrando esse triângulo. Isso é tido na experiência. Eles sabem mais ou menos que estão invadindo e que podem denunciar as baleias numa área de 10 graus para cada bordo, 20 graus no total, né? Então, em relação ao presente M2, né, nós vamos ter que tudo dentro aqui desse triângulo, tudo dentro do triângulo de sobreposição do presente, é uma área em que tanto faz quem vai denunciar, bombordo ou boreste. Ó, tanto faz. Tanto faz aqui, se aparecer uma baleia aqui nessa área, aqui ainda está dentro do amarelo da posição original, né? Então tanto faz, ó. Até aqui, aqui também, aqui, aqui ou aqui, o presente. No presente, tanto faz quem vai denunciar, se bombordo ou se boreste, certo? Entretanto, na posição atual M2, ó, essa faixa lateral aqui, somente bombordo pode denunciar. Presente, somente se bombordo denunciar. De outra maneira, o dado não tem validade estatística. Da mesma maneira, o contrário. É uma faixa muito próxima aqui do triângulo. Então, somente esse pesquisador pode denunciar e somente esse pesquisador pode denunciar, né? Aqui é o passado. Você vê que em relação ao passado, ó, essa área aqui estava dentro do amarelo, mas agora era uma área exclusiva. Em relação ao passado, essa área aqui ela era amarela, mas agora ela é exclusiva de boreste, ela é verde, né? No passado, obviamente, também aqui dentro tanto fazia se fosse o bombordo ou boreste e também as áreas exclusivas. Agora veja que em relação ao futuro o que acontece. A área que está dentro do amarelo, né, ela vai se converter quando o navio chegar na posição Y, né, chegar nessa posição, vai se converter numa área exclusiva. Da mesma forma vai acontecer aqui desse lado boreste. Essas probabilidades elas são colocadas aqui como linhas, como frases probabilísticas, né? Que estão explicadas nos capítulos 4 e 5 e constitui essa tensão moral entre quem vê e entre quem transformará pressentimentos tanto visuais quanto estatísticos em percepções, tendo em vista que as percepções de baleias ocorrem no aparelho visual de cada pessoa, mas a percepção estatística ela ocorre lá com o anotador, operando o software. Por isso o sistema binocular é coletivo, porque o que ele vê não são imagens, e sim grandezas, a partir da instalação motoperceptiva coletiva que ele cria. Então vamos ler aqui essa frase. A probabilidade, nós estamos no presente, a probabilidade do presente M2, né? Aqui é de bombordo igual a 1. Por quê? Porque é uma área exclusiva de bombordo, percebe? Ó, é uma área exclusiva em relação ao presente. Se, somente se, a probabilidade do passado, quando estivesse em X, né? No passado, tanto fazia, se era bombordo ou boreste. Perceba aqui, é amarelo. Ó. Em relação ao passado, essa faixa aqui, ela era coletiva do Amara e ela se transformou em exclusiva. Por isso, então, a probabilidade presente de M2 de bombordo
ser 100%, se somente se no passado de X, tanto fazia quem denunciar, tanto faz quem iria denunciar. Mesma coisa, essa frase aqui, ela reproduz o mesmo daqui de cima. E aqui essa vai dizer a mesma coisa, só que em relação ao futuro. No presente M2, tanto faz quem denuncia, Bombordo ou Boreste. Todos os dois são obrigados a ver a baleia e tanto faz quem vai denunciar. Se somente se no futuro Y, né, essa área que era do Amara, tanto faz, agora não, ela vai ser somente uma área de detecção exclusiva de Bombordo. Percebe? Que é exatamente o que está disposto aqui com clareza, né? Ou seja, nessa posição aqui M2, ó, no presente ainda está dentro do amarelo essas faixas aqui. Mas quando tiver aqui, já vai estar fora do amarelo. Ou seja, quando o radical navega avante, o tempo inteiro os pesquisadores lidam com essa questão comunicativa no interior da técnica. E ela produz hesitações típicas sobre quem denuncia, quem não denuncia. Na maioria das vezes, eles faziam isso em silêncio. A própria intimidade do grupo dava conta de resolver situações que apareciam. Claro que baleias que estão exatamente à proa, ela não causa muito problema. Então é só uma questão de perceber se o outro já viu e já está denunciando, já está detectando ou não. Entretanto, nessas faixas existe uma hesitação maior, né? O trabalho do capítulo 4 e 5, como eu disse, é desvendar, trabalhar, elaborar sobre essas tensões e essas mudanças de fase a cada momento da navegação, né? Agora vamos colocar isso aqui em termos do momento. Vamos voltar para poder explicar o momento característico da detecção. Porque até aqui nós vimos o sistema binocular como um todo, né, colocado sob a dióptrica de Descartes e tudo mais. E isso tudo é trabalhado lá no título 1. Depois vimos como é a circulação. Trabalhou-se então toda os diferentes momentos que criou a intimidade para que se conformasse o radical morfológico da avistagem. Depois colocamos o navio em movimento, né? Então mostramos essa tensão sobre as responsabilidades morais do par do Amara e da área exclusiva. Entretanto, no interior da própria detecção existem momentos que também precisam conjugar, integrar dissonâncias da mesma maneira que aqui parece ser o caso. Eles têm que dar conta de integrar e, enfim, resolver essas situações dissonantes. Isso ocorre também dentro de cada detecção. Vamos ver o que o próximo ícone nos mostra. Bom, ele mostra, em primeira instância, um recorte, olha, bem maior dos horizontes, conformando aqui a apresentação tática do método, a duração como função estatística de distâncias ou pressentimentos. Primeiro eu tinha recortado só em 2 partes cada horizonte, né? Aí eu comecei a recortar em várias partes. Olha o que acontece. O amarelo ele vai se tornando muito forte e muito nítido na linha da derrota e uma área grande, até maior que 20 graus, né? Ó, nessas laterais, começa a confundir o amarelo com as cores dos respectivos bordos. Então aqui é a própria manifestação dessa estatística, né, do que a estatística impõe a moralidade, vamos dizer assim, visual, né? O pressentimento estatístico ele passa a operar aqui dentro. Veja que tem uma área bem forte aqui, em que ela é exclusiva de Bombordo, uma área bem forte
em verde aqui, exclusivo de Boreste, que não passa aqui pelo radical. Mas no radical, olha, sempre há essa hesitação nessas faixas. E é uma faixa bem larga. Então eu acho que esse ícone torna manifesto a duração estatística da navegação. Né? Na medida que o navio vai navegando, ele impõe ele aciona diferentes intimidades para quem vai detectar qual é a área exclusiva, enfim. E há vários casos etnográficos no trabalho que vão exemplificando como isso ocorre. E como eu disse, no interior de cada detecção, essas solucionáticas, é um termo do Dada Maravilha, jogador de futebol, que eu uso bastante na tese, elas também precisam ser lançadas mão, né, de solucionáticas ao longo da própria detecção individual. O último capítulo ele trata então, o 5, ele trata mais especificamente desse aspecto de cada detecção, e aí já num diálogo com a medicina. Bom, primeiro tem que ter em conta a relação primária, que é o corpo e o navio. Essa altura é o dado que todo pesquisador já conhece. Cada um tem a sua altura corporal e o navio já tem a sua altura. Esse conhecimento, e também aqui eles colocaram um tapume para transformar ventos direcionais em ventos turbulentos, porque mesmo em condições de avistagem ótimas, no caso do Almirante Maximiano, aqui é muito aberto aos ventos, então podia atrapalhar, podia se tornar impossível. Lá é muito frio e os ventos direcionais são cortantes. Então eles fizeram esse tapume. Aqui tá vendo esse verdinho aqui, ó, em cima do tapume, é o medidor de graus horizontais e o binóculo, os binóculos que a pesquisadora aí está utilizando. Pois bem, aqui está a baleia, né, num ponto da derrota futura, o rumo, e aqui é a planta do navio com as suas diferentes partes, né? Didaticamente vocês podem ver depois as partes de um navio, enfim. Mas o que eu trago aqui, a questão é que o primeiro elemento é a altura e a possibilidade de coexistir no tempo, no weather world, como diz o Tim Ingold, né? E essa possibilidade se dá com os tapumes e com os instrumentos, do qual o navio também é um. Né? Pois bem, conhecendo a altura H, olhando os retículos, se tem então esse ângulo, que é o primeiro momento da detecção. Esse ângulo aqui, vermelhinho, alfa M1. Por que M1? Veja que o M já está minúsculo, porque eu estou falando sobre momentos internos a cada detecção. Aqui nós estamos a bombordo do navio, né? A pesquisadora de bombordo. Então ela vai lá com os retículos, pressentir perturbações como baleias, no mesmo momento em que pressente distâncias. Mas aí acontece que o pressentimento se transforma em percepção de baleias nos próprios olhos. Entretanto, o pressentimento estatístico só vai se transformar em percepção depois que ela chegar no valor de interesse, que é esse x aqui, a distância perpendicular à derrota. A derrota está aqui, aqui a distância perpendicular. Então, primeiro momento M1 minúsculo é conhecida a altura total, porque faz parte do organismo, tanto do navio quanto da pessoa, contou os retículos, o retículo vai dar esse ângulo. Ora, aqui nós estamos diante de um triângulo retângulo, ao qual se aplica Pitágoras. Se eu conheço esse lado e se eu conheço esse lado, aplicando Pitágoras eu conhecerei esse lado.
aplicação simples de Pitágoras. E esse lado é a distância real que a pesquisadora está na linha d'água para a baleia. Mas o que interessa, como eu já falei diversas vezes, não é a baleia, é a distância perpendicular. Então, logo depois que ela toma esse ângulo aqui, alfa, do momento 1, ao segundo momento da detecção, que é tomar o ângulo horizontal. Da mesma maneira, ela vai colocar lá a agulha do medidor de grau na direção da baleia e vai saber, aqui é o ângulo zero, né? Então ela vai saber qual é a angulação que essa baleia está em relação à proa. Digamos que aqui esteja 35 graus, 45 graus, é o valor do segundo, o valor do ângulo do segundo momento, o ângulo beta, do momento 2 da avistagem, da detecção. Da mesma maneira, se eu conheço esse lado do triângulo e conheço um ângulo, e aqui é um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras novamente para conhecer esse cateto oposto, que é o dado de interesse, o x. Então ele advém, o pressentimento estatístico, ele é transportado lá para dentro do passadiço com o anotador, né? Ele é transportado esse pressentimento e aí sim ele finalmente se transforma num dado percebido de distância, mensurado, realmente disponível para a ação, né? Então veja que são momentos dentro da própria detecção. Ainda assim, eu faço uma discussão com a medicina que precisa mostrar que o próprio olhar humano também é composto de momentos. E eu acho que essa discussão foi muito interessante, né? Uma discussão com o professor Harley Bicas, professor titular da USP da medicina e da parte de ótica. Para isso eu tive que mostrar aqui como funciona dentro do binóculo a visão e como que a trigonometria, a percepção estatística funciona para cada pessoa. Veja esse ícone. Olha, nós temos aqui primeiro momento, o da medição do ângulo alfa M1, né? Primeiro uma diplopia. Eu não consigo ver a baleia porque quando eu coloco os binóculos pela primeira vez, ele não está ajustado, ele precisa fazer uma colimação. Faz uma colimação transformando duas imagens em uma. Todo mundo que já usou um binóculo sabe do que eu estou falando. Quando você coloca pela primeira vez, você não está vendo uma única imagem, precisa ajustar, fazer a colimação. Esse processo chama colimação. Muito bem, você está lá olhando, de repente existe aquele pressentimento de uma perturbação como baleia, que vai rapidamente se transformar em percepção. Você viu a baleia, por enquanto ela era um pressentimento. Ó. A perturbação, tá vendo que a baleia, ela, né, ó, ela não está nítida. É uma perturbação. E de repente você percebe que sim, aquela perturbação é uma baleia. Os retículos, no momento dessa percepção, ó, eles não estão nítidos. Estão vendo que eles estão meio cinza? Né? E aí o trabalho do pesquisador ou da pesquisadora é colocar o primeiro retículo no horizonte e contar até onde está a baleia. Quando ele faz isso, entretanto, a baleia já terá nadado para outro lugar, ela já não vai estar nítida. São momentos muito curtos, assim, são instantes. De todo modo, quando ele vê a baleia, o retículo não está nítido. Quando ele olha para o retículo, a baleia já foi para outro lugar e também não está nítida. Aquela questão de fundo e de frente, né, e de foco. Então ele conta e aí consegue, através da contagem desses ângulos, desses retículos, o ângulo, o primeiro momento. Né? Depois ele se abaixa e vai lá para as agulhas do medidor de ângulo. Então, aqui está a proa, que pode ser o 0 ou 360. Eles simplificam lá, né? Porque o ângulo aqui do través, até 90 graus, ele pode ser tanto 270 quanto 90.
porque aqui o medidor de graus é um círculo, ele não é um semicírculo. Aqui ele está só representado para melhor explicação didática, né? Então, de toda maneira, aquela baleia lá já nadou, o navio já se movimentou, o radical já com seu triângulo também já se movimentou, e enquanto isso o pesquisador vai rapidamente, a baleia já não está nítida, e mede o ângulo de bom bordo em relação à proa. Ao fazer isso, pronto. Então ele tem os dados necessários para detecção, né? Converter o pressentimento da passagem do tempo ou da duração náutica em realmente uma percepção estatística que só pode ser coletiva. Vamos deixar isso mais claro ainda no próximo ícone. Veja. Aqui é a mesma figura colocada em dois planos. Eu coloquei uma diferença bastante grande entre os avistadores. Então aqui nós temos um avistador bem baixinho mesmo, e aqui um muito alto, de modo que a diferença de altura importaria. Não é o caso real entre os pesquisadores do laboratório e nem das plataformas do navio. Eles estão na mesma altura e a diferença de altura entre eles é irrelevante. Mas é para demonstrar para vocês como faz diferença em relação ao que se vê, né? E aqui fica claro a perda da vantagem binocular e o que ela significa. Então vamos lá. Nós temos aqui o ângulo, os dois ângulos do primeiro momento, se você é muito alto ou se você é muito baixo, né? O ângulo que você vai medir dentro dos binóculos, ó, aqui é uma representação do que a gente vê dentro dos binóculos. Então a gente está vendo que tem uma linha reticulada nos dois casos, né? Tá vendo os pontinhos dentro do binóculo? Aqui, ó, é o horizonte, aqui é o plano de través do bombordo, né? Então nós temos uma altura reticular para cada altura do pesquisador. O primeiro retículo, ó, é colocado no horizonte, ó. Veja aqui, o primeiro retículo está no horizonte. Dos dois, o primeiro retículo que está no mais alto, ó, colocado no horizonte. E a baleia está aqui, ó, o ponto preto. Ó, a baleia está aqui. Entretanto, o que nós vamos ver é o seguinte: quando ele conta esses retículos, olha os retículos aparecendo na linha d'água aqui, ó, né? Então, o retículo ele projeta, de certa maneira, distâncias na linha d'água. Ao ver retículos, o pesquisador está vendo transecções e divisões, segmentos pontilhados, né, no espaço. Ele está pressentindo distâncias. Quando a pesquisadora é muito alta, então nós vamos contar aqui quantos retículos tem quando é muito alto. Ó. Vamos contar os pontinhos vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com o da baleia, 7. Significa que a altura reticular, H-RET1, são 7 retículos. Ele viu aqui dentro do horizonte, do pontinho que está na linha do horizonte até o ponto que vai para a baleia, ele contou, ele viu estatisticamente, ele pressentiu e percebeu o primeiro momento, né, como 7 retículos e não como uma profundidade. A profundidade da sua visão binocular foi transformada em altura dentro das lentes e em distância na linha d'água. Ou seja, ele vê de fato essa transformação de binocularidade em monocularidade. Então ele vai ter o ângulo. Evidentemente, o ângulo do pesquisador que é muito mais baixo vai ser menor do que esse outro ângulo. Vamos contar. Ó, ele tem aqui o número de retículos, o processo é o mesmo. O primeiro retículo vai para o horizonte, o último retículo aqui. Então, ó, ele vai. Quantos retículos tem do horizonte até a baleia? Tem 1, 2, contando com a baleia,
3, né? 1, 2, 3. Então, se no caso do vermelho nós tínhamos 7, no caso do roxo nós temos 3. Então, o pressentimento varia, porque esse aqui viu 3 retículos, esse aqui viu 6 retículos mais a baleia 7, esse aqui viu 2 retículos mais a baleia 3. Entretanto, a distância que esses retículos marcam, que é o horizonte até a baleia, é a mesma, exatamente a mesma. O que vai fazer a diferença? A altura, porque a altura vai ser proporcional à quantidade de retículos aqui. Então, esse cálculo de retirar essa distância da baleia até o horizonte é feito automaticamente pelo sistema binocular automático, lá pelo software, que integra esses dados, de modo que só vai sobrar a distância M1, que é a distância de interesse, quando eu medir esse primeiro ângulo. Então, eu exagerei essas diferenças para poder mostrar isso para vocês. Realmente, se contam retículos, se você tem uma mudança significativa da vantagem binocular, que é perceptível aos pesquisadores, impactando os modos como eles pressentem distâncias, né? Mas veja que a estatística, a distância, os pressentimentos habitam a ecologia visual. Não são manifestações meramente abstratas. Não, estão lá, na forma de pontinhos, na forma de distâncias avante, né? Agora vamos colocar esses dois pesquisadores lado a lado, porque aqui eu só estou tratando de um bordo, o bom bordo, certo? Aqui a distância de interesse, né? Depois, quando vai medir o ângulo lateral, horizontal, ele não interessa a altura da pessoa, só os retículos, que vão variar quando varia demais a altura. O ângulo lateral não. Então, é aquele mesmo processo. Se eu conheço esse ângulo, ou esse, e conheço a altura, que é diferente para cada caso, então eu vou conhecer essa distância. Depois de conhecer essa distância, eu tomo o ângulo horizontal, e como eu já conheço essa distância e conheço esse ângulo, então eu vou conhecer a distância de interesse, a distância perpendicular à derrota. A derrota está aqui, ó. A distância perpendicular é o x do momento 2, certo? Então nós temos essa reprodução do que eu já havia dito. Agora vamos colocar eles lado a lado, colocando eles lado a lado e fazendo o mesmo exercício de projeção tridimensional, e o que acontece. Bom, esse é um achado importante na minha etnografia. Nós temos aqui a área exclusiva de cada bordo, né? Também em verde e encarnado. Aqui nós temos o que se vê dentro dos retículos, tudo. Mas veja agora a área de sobreposição, né? Eu coloquei planos das cores respectivas. Olha o que formou um diamante, né? Aqui é uma área de atenção máxima. Aqui é a mesma imagem vista por trás e da linha d'água. Olha esse diamante aqui, ó, dentro da área de sobreposição, dentro da área do Amara, né? O que está acontecendo aí? Os dois precisam ver a baleia, uma área de atenção máxima à proa. Eles precisam ver de qualquer maneira essa baleia. Então, a atenção está voltada para cá e eles estão realmente percebendo essas baleias. Só que só um deles vão explicar, só um deles vão transformar esses dados em percepções estatísticas. Quem deles vai fazer isso depende da comunicação e da intimidade interna. O fato é que esse diamante é muitíssimo parecido, muito parecido mesmo, com o que se chama área de Panum no sistema binocular humano. Veja. Aqui então é um desenho
do artigo do professor Harley Bicas. Aqui são as fóveas dos olhos, né? Ou a retina. A fóvea é um organismo dentro da retina, ali um órgão dentro da retina, né? E a área de Panum, ela significa aquele momento, a única área em que os dois olhos eles estão vendo simultaneamente a mesma coisa, numa posição, numa relação do amara, vamos dizer assim, que os olhos veem. Então, quando as coisas estão numa outra direção visual, ou pelo menos ao redor dessa, então pode haver uma competição ou estereopsia, né? Mas na área de Panum não. Na área de Panum significa que, do ponto de vista perceptivo, o cérebro, os olhos levam ao cérebro uma sobreposição de imagens, de modo que existe maior nitidez, né? E essa seria a vantagem binocular humana. Olha como ela é muitíssimo semelhante ao sistema binocular coletivo, com seu diamante. Entretanto, qual é a diferença aqui? É que o que se vê é a estatística, é a passagem, é a duração estatística do tempo. Todo o trabalho consiste em compreender, então, como é isso, né? Como se dá, o que quer dizer essa semelhança entre essas duas imagens. Eu me comuniquei pessoalmente várias vezes com o professor Harley e, enfim, creio que tenho chegado a termo, convidando o leitor então à leitura do livro, da monografia, para que venha compreender melhor o meu experimento. Espero ter sido bem sucedido, né, em transportar os pressentimentos e as percepções dos oceanógrafos até o leitor e permitido que vocês estejam então prontos para a avistagem. Seguimos então para o texto.